Na América Latina, única e forte de Luiz Inácio, até sua caderneta de poupança vai rodar, porque, afinal de contas, comunista adora fazer pressão com a Coca-Cola alheia. Fica comigo no final desse vídeo que você vai entender o quão é grave o planejamento de Lula para a América Latina. E o único que se disse contra, mais ou menos contra, colocou os pingos nos is, foi o excelentíssimo presidente do Uruguai. A gente vai falar também sobre isso com vocês. Então, agora eu vou pedir o seu like no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, enquanto o Brasil goza desse privilégio. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, reza a lenda que você vai receber notificações quando a gente fizer alguma atividade por aqui. Antes de ir para a pauta, propriamente dita, no entanto, eu quero trazer para vocês uma checagem de fatos que o perfil oficial do presidente do Brasil levou quando ele disse que o que existe contra a Venezuela é preconceito. Os leitores acrescentaram dois links muito importantes dizendo que a Venezuela é uma ditadura e que na Venezuela acontece crime contra a humanidade, que a Venezuela persegue políticos, finaliza opositores políticos e que mais de 5 milhões de refugiados da Venezuela já estão no Brasil. Na verdade, o número é mais de 7 milhões, tá? Se eu não me engano. Então tá aí, ó, checklist de Lula contra a verdade. Ele é contra a verdade, tomou-lhe uma checagem pela fuça. Esse cara não tem vergonha, né? Não tem vergonha. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A Veja, ela transcreveu na íntegra, né, o discurso de Lula, e aí eu dei uma passada de olhos e eu percebi algo que eu não percebi enquanto eu estava ouvindo na íntegra o discurso de Lula, e eu quero apresentar para vocês, e diz respeito à disponibilidade da caderneta de poupança regional, eu não sei se ele estava falando só do Brasil ou da América Latina inteira, mas visando, né, tendo em vista a situação econômica dos outros países que pertencem à América Latina, eu não sei que vantagem que os brasileiros levariam nisso. Mas deixa eu contextualizar. Ele estava lá na parte de dizer como que seria feito toda essa integração e tal. E aí ele começa dizendo, ó, a regra do consenso poderia estar restrita apenas a temas substantivos, evitando que impasses nas esferas administrativas paralisem nossas atividades. Seria um erro restringir as atividades às esferas de governo, envolver a sociedade civil, sindicatos, empresários, acadêmicos e parlamentares dará consistência ao nosso projeto. Eu já até imagino que tipo de empresário que vai estar lá, né? O pessoal do Wesley, do passa-boi, passa-boiada, enfim. Mas isso não é o que voga agora. Vamos lá. Ou os processos são construídos de baixo para cima, ou não são viáveis e estarão fadados ao fracasso. Nesse sentido, e sem prejuízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje, sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Segura na cadeira agora. Olha só. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento, como CAF, Fomplata, Banco do Sul e BNDES. Socorro! Ele continua, aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais, ou seja, nada de dólar. Extra-regional só se for o yuan, tá? O dólar, não. Mas se for o extra-regional yuan, tudo bem. Implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites, desburocratizando procedimentos de exportação e importação de bens. Ampliar os mecanismos de cooperação de última geração, que envolva serviços, investimentos, comércio, Vamos voltar aqui nas entidades financeiras. Ele fala de CAF, Fomplata, Banco do Sul e BNDES. Vamos dar uma olhadinha o que é o CAF, tá? O CAF é um grupo, é um banco que ele se autodomina, é um banco da América Latina, ou seja, são vários países, né, que trabalham aí no desenvolvimento transfronteiriço da hidrovia, por exemplo, Brasil-Paraguai, entre outros investimentos. Mas o importante é você saber que são vários países que participam do CAF. Aí ele falou também do Fomplata. Fomplata também é uma instituição que envolve vários países, tá? Vários países. Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, são vários países. E também tem
o Banco do Sul, que é vulgarmente chamado de Banrisul, ou Banco del Sur, né? Que é um fundo monetário e organização de empréstimos da União das Nações Sul-Americanas. Foi idealizado pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o mesmo que causou a desgraça que você vê na Venezuela hoje, e Lula quer retomar tudo, ele quer retomar. Ele quer voltar, porque ele quer fazer isso com o Brasil também, né? Vai saber. Aí eu fico me perguntando o que o BNDES tem a ver com isso, porque o único banco 100% nacional é o do Brasil. Não existem outros bancos 100% nacionais de outras nações. Só o BNDES está entrando na dança. E se você volta aqui para dar uma olhada que ele quer colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento. Ah, Valéria, mas essa poupança não é a poupança do cidadão. Quem me garante? Maduro confiscou a poupança dos venezuelanos. Em Cuba, os Castro confiscaram a poupança dos cubanos. Quem me garante? Este é o ponto. E aí, essa coisa da América Latina forte, única, me deixa de cabelo em pé, porque eu, inclusive, fiz um reuzinho para vocês ainda há pouco, mas eu queria estender um pouco mais esse assunto. Quando Lula fala de uma América Latina única e forte, ele quer dizer o quê? Uma mesma moeda, uma mesma política pública, o mesmo tudo, que haja um entrelaçamento quântico sobre todas as nações e que a gente tenha um padrão de políticas públicas e política econômica. E aí eu fico me perguntando, em termos de políticas públicas, no caso da América Latina de Lula, nós seguiremos qual política quando falarmos de armamento civil? Seguiremos a política do Brasil, que é esse controle absurdo fora do comum, seguiremos a política do Uruguai, que é liberdade total para armamento civil, ou seguiremos a política da Venezuela, que é absolutamente proibido nenhuma hipótese? Só quem pode estar armado são os coletivos, que são entidades iguaizinhas às facções criminosas aqui no Brasil. Quando a gente fala de liberdade na internet, o que a América Latina única e forte de Lula vai estabelecer, vai abraçar? A política atual do Brasil, que é esse controle infernal, que às vezes a gente parece até um orangotango manco e maconhado, porque a gente não pode dar nome aos bois e tem que ficar fazendo mímica e inventando palavras, ou a política de Maduro e de Cuba, que é absolutamente proibido, não tem nem mais internet lá para o cidadão comum pobre, ou a política de liberdade do Uruguai ou do Paraguai, por exemplo. E quando nós falamos a respeito de autonomia médica e vacinas, nós vamos atender a política do Brasil, que, rebolando muito, um monte de gente conseguiu manter a sua liberdade, a política da Venezuela, que é obrigatório, mas também não tem vacina, quase dá no mesmo, ou a política pública, por exemplo, do Uruguai, que é o vacina quem quiser. O que nós vamos adotar? Qual será o meio termo? Vocês acham mesmo que um defensor do Foro de São Paulo, apoiador de ditadores do naipe de Maduro, pretende encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos, a liberdade total com responsabilidade, o controle total do Estado e proibição? Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Conto com você, se você gosta do meu trabalho, é um bom momento para você pensar em se tornar um apoiador. A gente está precisando muito da sua ajuda. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que está fora do Brasil. Você me ajuda também, compartilhando, comentando e colocando aí a sua opinião. O que você acha? Encontro com você nos comentários e a gente se fala novamente às 23h45. Socorro!